Amém, irmãos? O negócio não pode parar, não. Abra sua Bíblia, por favor, no livro de Josué, capítulo 1. Porque depois de um calor desse, só um encorajamento realmente para que a gente continue nos fortalecendo no Senhor. Josué capítulo 1 é um texto que Deus sempre falou no meu coração. E hoje foi dia de eleição, foi dia de candidatos concorrerem a uma vaga no executivo e no legislativo. E queridos, esse é o momento que nós devemos estar intercedendo pelos nossos governantes, entendendo que eles são autoridades do Senhor em nossas vidas. Naturalmente nós nos submetemos em primeiro lugar, claro, sempre a Deus e a sua palavra, mas a Bíblia nos diz que essas pessoas, elas devem ser naturalmente respeitadas, honradas e sendo vistas naturalmente como os nossos líderes e governantes. Então nós vamos orar nesse momento agora. Pai, nós queremos agradecer ao Senhor por esse pleito eleitoral, ó Pai. Nós entendemos que o Senhor é quem governa todas as coisas e que nada sai do controle das tuas mãos. O Senhor, ó Pai, esteve na condução de todas as coisas. O povo escolheu os seus representantes e nós te pedimos, ó Pai, em nome de Jesus, em primeiro lugar, que o Senhor, meu Deus, tire, ó Pai, destrua todo ato de corrupção que exista ou que continuará existindo, ou que existirá através de qualquer candidato. Que aqueles que foram eleitos possam, Pai, agradecer ao Senhor em primeiro lugar, mas também, meu Deus, ter uma vida ilibada, correta, íntegra. Que o Senhor, meu Deus, faça com que a Tua justiça prevaleça sobre qualquer ato humano, ó Pai. Nós entregamos, ó Pai, nas urnas a confiança pelo voto, mas nós queremos dizer que nós confiamos certamente no Senhor, ó Pai. Então, meu Deus, dê sabedoria aos nossos governantes, dê a eles entendimento, para que possam ser justos, para que possam agir, ó Pai, com honestidade. Obrigado por tudo. Nós oramos em nome de Jesus, amém. Se você encontrou o livro de Josué, capítulo 1, versículo 1 ao versículo 11, diz: depois da morte de Moisés, servo do Senhor, disse o Senhor a Josué, filho de Num, auxiliar de Moisés: meu servo Moisés está morto. Agora, pois, você e todo esse povo, preparem-se para atravessar o rio Jordão e entrar na terra que eu estou para dar aos israelitas. Como prometi a Moisés, todo lugar onde puserem os seus pés, eu darei a vocês. Seu território se estenderá do deserto do Líbano e do grande rio e o rio Eufrates, toda a terra dos hititas até o mar grande no oeste. Ninguém conseguirá resistir a você todos os dias da sua vida. Assim como estive com Moisés, estarei com você. Nunca o deixarei, nunca o abandonarei. Seja forte e corajoso, porque você conduzirá esse povo para herdar a terra que prometi sob juramento aos seus antepassados. Somente seja forte e muito corajoso. Tenha o cuidado de obedecer a toda a lei que o meu servo Moisés ordenou a você. Não se desvie dela nem para a direita, nem para a esquerda, para que você seja bem-sucedido por onde quer que andar. Não deixe de falar as palavras desse livro da lei e de meditar nelas de dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo o que nele está escrito. Só então os seus caminhos prosperarão e você será bem-sucedido. Não fui eu que ordenei a você? Seja forte e corajoso. Não se apavore nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Assim Josué ordenou aos oficiais do povo: percorram o acampamento e ordenem ao povo que prepare as provisões. Daqui a 3 dias vocês atravessarão o Jordão deste ponto para entrar e tomar posse da terra que o Senhor, o seu Deus, lhe
dar. Pai, estamos diante da Tua palavra, fala aos nossos corações, poderosamente, com o auxílio do Teu Santo Espírito, nós pedimos isso em nome de Jesus. Amém, queridos. Irmãos, certamente em algum momento da sua vida você já pensou em desistir de alguma coisa. Eu não sou daqueles que eu acredito que você tem que ir sempre, mesmo quando as coisas estão dando errado. Eu acredito que nós precisamos fazer uma avaliação e ter consciência se o que nós estamos fazendo está relacionado com a vontade absoluta do Senhor. Porque quando nós insistimos em algumas coisas que compreendemos que não é a vontade de Deus, certamente nós teremos uma caminhada fracassada. Caminhar sem a aprovação de Deus, queridos, é a mesma coisa de caminhar em direção a um abismo. Vai chegar um momento que você não vai conseguir resistir. Ninguém consegue resistir lutando contra Deus. Ninguém consegue resistir contrário à vontade de Deus. Mas certamente quando nós cumprimos e fazemos aquilo que é a vontade de Deus, o Senhor nos abençoa, o Senhor nos guia, o Senhor nos protege, o Senhor nos abençoa. E no final de toda e qualquer dificuldade que a gente enfrente, uma coisa nós encontraremos. Encontraremos, assim como esse povo encontrou, uma terra prometida. E a terra prometida para cada um de nós é vivermos exatamente aquilo que Deus quer que a gente viva. A terra prometida para nós, queridos, é experimentar uma bênção extraordinária de Deus na nossa vida. É ter plena consciência de que eu estou vivendo no centro da vontade de Deus. E viver no centro da vontade de Deus não é viver segundo o que eu gosto, não é viver, às vezes, segundo o que eu quero, é viver segundo o que Deus quer e aquilo que é melhor para o reino de Deus. Esse texto que nós acabamos de ler, querido, nos mostra que Deus fortaleceu Josué para ele não desistir. Já falamos algumas vezes sobre esse texto, sobre esse livro. Mas a cada momento o Senhor, certamente Ele vai renovando essa palavra. E a palavra do Senhor nesse texto é sempre de encorajamento. Mas encorajamento para o quê? Encorajamento, queridos, para nos fortalecer na vida. Encorajamento para continuarmos vivendo a vontade plena do Senhor. Encorajamento para não desistirmos daquilo que nós estamos começando em Deus. Encorajamento para que a gente não venha a retroceder todos os passos e todo o avanço que nós já chegamos. Então o tema da nossa mensagem hoje não é outro, senão não desista. E não desista de quê, pastor? Não desista de ser um homem ou uma mulher de Deus. Não desista de lutar pelos valores e princípios da palavra de Deus. Seja onde for, no seu trabalho, na sua casa, no seu bairro, na sua igreja, na sua célula, onde você estiver. Não desista disso. Não desista de obedecer a um chamado do Senhor, a uma direção de Deus. Não desista, não se deixe desmotivar por qualquer outra coisa. Apegue-se especialmente ao que Deus fala ao seu coração através da sua palavra. Quando nós vemos esse texto aqui, Deus encorajando Josué, Deus fortalecendo Josué, Deus colocando as emoções de Josué no lugar certo, porque ele tinha acabado de perder o seu grande líder. E todas as vezes que a gente passa por uma situação como essa, que nós repentinamente temos que assumir alguma coisa, ou de repente desenvolver uma função, ou assumir uma missão, às vezes a gente fica muito preocupado. Não desista. Queridos, eu quero citar algumas coisas que muitas vezes nos levam a desistir de um monte de coisa que Deus quer realizar em nós. Quando eu olho para esse texto, eu observo que se Josué tivesse focado a sua visão, ou de alguma maneira a sua fé, a sua crença, em algumas coisas aqui, certamente ele não teria motivação para continuar servindo a Deus. Você alguma vez já ficou desmotivado ou desmotivada em fazer algo que Deus estava nutrindo o seu coração, dizendo assim, vá em frente? Possivelmente algumas dessas coisas, ou pode ser outra, mas geralmente alguma dessas coisas foi fundamental, ou de alguma maneira foi como uma flecha que te feriu, que te desmotivou, que te desencorajou. O que a gente não pode focar? Porque se a gente focar nisso, a gente desiste. Primeira coisa,
Uma das coisas que mais levam as pessoas a desistir é ficar se comparando aos outros. Quando o Senhor, Ele fala a Josué, Ele diz: Josué, o meu servo Moisés está morto. Agora, pois, você e todo o povo se preparem para atravessar o Rio Jordão. Deus diz para Josué: meu servo Moisés é morto, agora é com você. E eu imagino, queridos, que é natural que a gente comece, em algumas circunstâncias, a querer se comparar com as outras pessoas. Há pessoas que não conseguem desenvolver todo o seu potencial e coisas que Deus quer realizar na sua vida porque estão sempre olhando para outra pessoa com um sentimento de desmotivação. É um sentimento mais ou menos assim: eu olho para alguém que de repente em alguma área é melhor do que eu, que desempenha algo melhor do que eu, que fala melhor do que eu, que cuida melhor do que eu, que faz uma coisa melhor do que eu, e eu olho para aquela pessoa, mas o olhar para ela não é um olhar de inspiração, é um olhar de competição. E quando eu olho para aquela pessoa, eu começo a me comparar com aquela pessoa, e eu começo a perceber que aquela pessoa é melhor do que eu em determinadas áreas, e aí eu me desmotivo. Algumas pessoas que se desmotivam com a sua família porque a família do seu vizinho aparentemente é mais unida do que a sua. Algumas pessoas que se desmotivam porque acham que ter 1, 2, 3, 4, 5, 10 filhos é melhor do que ter nenhum. E acha que a vida perdeu o sentido. Algumas pessoas que acham que a verdadeira alegria só vai acontecer no seu coração quando ela conseguir um emprego dos seus sonhos e ter um salário confortável, uma estabilidade financeira, uma estabilidade no emprego, e isso vai trazer toda a realização para a sua vida. Quando nós olhamos para a vida de Josué aqui, a palavra do Senhor para Josué é: Moisés morreu, agora é com você. Todas as vezes que Deus mandou Josué olhar para Moisés, era sempre para reafirmar o compromisso que Deus teria com Josué, e não necessariamente que Deus iria abandonar Josué, e iria só manter o compromisso que ele tinha com Moisés. Queridos, escute uma coisa: da mesma maneira que Deus abençoa uma pessoa, Deus pode abençoar outra pessoa completamente diferente. Da mesma maneira que Deus pode nos encorajar em uma determinada direção, Deus também pode encorajar uma outra pessoa em uma direção completamente diferente da nossa. Então, se você não quer desistir, que você não quer se desmotivar, pare de ficar se comparando. Mulher, pare de ficar comparando a sua comida com a comida de outra mulher. Pare de ficar comparando os seus filhos com os filhos de outra pessoa. Pare de ficar comparando a sua esposa, o seu esposo com o esposo e esposa de outras pessoas. Pare de ficar comparando o seu trabalho com o trabalho de uma outra pessoa. Pare de ficar se desestimulando, se desmotivando, porque o que você queria é que o outro tem. O que você queria é ser igual ao que o outro é. O que você queria era morar onde o outro mora. O que você queria era ter o carro que a outra pessoa tem. Escute uma coisa: isso não te levará a ter uma vida próspera e abençoada. E isso só levará você a ter uma vida infeliz. Pare de se comparar. Se Josué começasse o seu ministério, tudo que ele fizesse se comparando com Moisés, ele nunca desenvolveria, nunca avançaria como um homem que Deus escolheu. Então a primeira coisa é: determine no seu coração: eu não preciso viver me comparando a ninguém. Eu não vou comparar a mais ninguém. Eu não vou me comparar fisicamente, eu não vou me comparar intelectualmente, eu não vou ver me comparando, nem medindo força, nem concorrendo com absolutamente ninguém. Segunda coisa que nos desmotiva muito, queridos, é quando nós não nos preparamos para algumas coisas. É quando chega em determinado momento que a gente deve crescer, avançar, nos preparar, a gente desiste. A gente acha que nós não seremos capazes, e aí a gente desiste. A gente sempre acha muito difícil. Eu lembro, já falei aqui alguma vez, quando eu era seminarista, e eu tirei uma nota baixa.
Eu lembro que eu tirei uma nota 5,5, a média ela era 6. Irmãos, eu fiquei tão triste, eu disse, olha, Deus não me chamou, porque se Deus tivesse me chamado, se eu tivesse sido uma pessoa vocacionada, eu nunca tiraria 5,5. Eu ficava pensando, essas notas vão para a igreja. E quando virem lá que eu tirei 5,5, que tolinho que eu fui, eu tirei até nota mais baixa depois, irmãos. E vocês que acompanhavam minhas notas devem saber aí. Mas eu consegui concluir, passei, né, graças a Deus. Consegui concluir meu curso de teologia. Mas, queridos, houve um momento em que eu cheguei para a professora e disse, professora, eu vou desistir, eu vou trancar, eu não sou uma pessoa vocacionada. E ela diz assim, Mauro, por que você tirou 5,5? Aí eu disse, eu não sou vocacionado. Ela disse, eu faço geralmente 4 provas, e eu elimino a menor nota. Se prepara para as próximas. E graças a Deus me preparei, e tirei notas acima de 9, e o 5,5 foi esquecido, e aquela disciplina eu passei com uma nota excelente. Por quê, queridos? Porque quando surgiu a dificuldade, eu entendi que eu precisava me preparar mais, eu precisava estudar mais, eu precisava estar mais atento às aulas, eu precisava pedir ajuda a quem pudesse me ajudar. Sabe por que muitas pessoas desistem? Porque não pedem ajuda, porque não se acham capazes de melhorar, porque não se acham capazes de aperfeiçoar aquilo que Deus já deu. Eu fico olhando para Josué. Deus fala para esse homem, versículo 2, ele diz, agora pois você e todo esse povo, preparem-se para atravessar o rio. Preparem-se. Por que Deus não escolheu uma outra pessoa mais preparada? Por que Deus não escolheu alguém que de repente tivesse mais condições, fosse até mais determinado do que Josué? Porque para Deus, queridos, uma pessoa que não está preparada não significa que ela não pode ser preparada. Deus, Ele é capaz de nos preparar para enfrentarmos e termos qualquer tipo de experiência. Sabe por quê? Porque a missão é dEle, porque o reino é dEle. Escute uma coisa, queridos. Por mais despreparado que você se ache hoje para desenvolver algo, Deus, assim como fez com Josué, Ele pode te ajudar nessa preparação. Ah, pastor, eu não estou no emprego que eu gostaria de estar, eu gostaria de estar em determinado lugar. Queridos, isso não impede você de melhorar o seu desempenho intelectual, isso não impede você de dar uma investida em alguma área específica para que você possa desenvolver. Ah, mas eu já estou tão velho, eu já tenho isso ou aquilo. Irmão, se você quer se preparar, você conseguirá, claro, com a bênção do Senhor, mas se prepare. Há pessoas que querem avançar na vida despreparadas. Imagine se essa fosse uma oração de um piloto de avião. Agora a gente tem voo em Serra Talhada, né? Aí você diz, vou pegar um desse voo aí agora, vou ali para Recife e tal. Aí quem é que está lá para levar o avião? Exatamente, um piloto despreparado. Imagine. Aí o piloto está procurando ali no Google como ligar um avião. Não, pastor, ligar o avião. Quem precisa saber ligar o avião? Mas como fazer um avião decolar? Aí você percebeu que está atrasado. O senhor não está atrasado um pouquinho? Não, eu estou só vendo aqui como é que faz para decolar e aterrissar. Porque eu não tenho experiência nessa aeronave. Aí você vai dizer, tá bom, vou esperar aqui você terminar, depois a gente segue. Assim, não. Você quer uma pessoa preparada. Você quer uma pessoa não somente preparada, mas altamente preparada, porque você não vai arriscar a sua vida numa pessoa despreparada no comando de uma aeronave. Querido, se você não quer uma pessoa despreparada, porque você acha que Deus vai querer alguém despreparado para desenvolver alguma coisa aqui na terra? Então, meus irmãos, a palavra de Deus é sempre de nos encorajar a nos prepararmos.
Quando ele fala para Josué, ele diz: Josué, escute uma coisa, agora pois você e todo esse povo, preparem-se para atravessar o rio. E por que ele diz preparem-se? Porque eles não estavam preparados. Escute uma coisa, se você quer ir mais longe, se prepare. Se você quer ir mais longe, meu querido, se aperfeiçoe. Se você não se aperfeiçoa, você vai continuar sempre do mesmo jeito. Então, há pessoas que desistem, que não conseguem avançar nas suas vidas porque estão despreparadas, falta preparo, falta aperfeiçoamento. Uma terceira coisa que nos desmotiva e que nos leva a desistir, queridos, é o medo de falhar. Às vezes a pessoa, ela não se compara com ninguém, ela é até preparada, mas ela sempre acha que vai falhar, que vai chegar um momento que ela não vai conseguir. Uma insegurança atropela o futuro dessa pessoa. Versículo 3, Deus fala para Josué: olha, como prometi a Moisés, todo lugar onde puser os seus pés eu darei a vocês. Aí Deus fala: Josué, assim como eu estive com Moisés, eu estarei com você, nunca o deixarei, nunca o abandonarei. Por que Deus fala isso para Josué? Porque certamente Josué tinha no seu coração uma espécie de insegurança. Queridos, às vezes nós fomos, infelizmente, claro, com uma super proteção que nossos pais queriam ter conosco, nos privaram de ter e de passar algumas experiências que nós deveríamos passar. Nos privaram de sofrer, nos privaram de encarar a vida como ela é. Às vezes alguns pais erram na vida de seus filhos porque querem proteger eles de tudo. Você nunca vai conseguir proteger seu filho para sempre, sua filha para sempre. Então, querido, treine, capacite, instrua o seu filho e a sua filha e permita que ela faça as suas escolhas. Agora, claro, nós entendemos que algumas escolhas exigem de alguma maneira uma certa maturidade. Aí é um movimento que diz o seguinte: olha, a criança com 10, 12 anos já pode escolher o sexo que ela quiser. Se ela quer ser menina, ela vai ser menina. Quer ser menina, vai ser menina. Ela já tem condições de fazer isso. Mas quando fala assim, se essa pessoa matar alguém, ela pode ser presa? Não, porque ela não tem consciência ainda. Poxa, que coisa... falta de lógica é essa? É natural, queridos, que algumas coisas, algum tipo de maturidade seja necessário para tomar algumas decisões. Mas, meu irmão, tem mãe que os meninos estão grandes, e ele diz: o meu filhinho quer comer o quê? Quer comer o ovinho que mamãe gosta de fazer, então? Ele não tem maturidade, não desenvolve na vida. Aí esse camarada casa. Aí esse camarada casa e quer que a mulher continue. O meu maridinho quer comer o quê? Aí de repente a mulher não tem essa. É diferente. A mulher cresceu em uma estrutura completamente diferente. O que é que vai ter? Vai ter problema. Por isso que eu sempre oriento: vai casar, meu irmão, minha irmã, faz um aconselhamento antes. Eu já fiz muitos aconselhamentos. Nos meus aconselhamentos, pessoas já começaram e terminaram o relacionamento porque entenderam que não dava para continuar. No meu aconselhamento, as pessoas já adiaram o casamento. Teve um aconselhamento que eu fiz que levou mais de 1 ano e meio. Pra você ter uma ideia. Geralmente é uma média de 3 meses. Mas eu digo a vocês, as pessoas que passaram por isso podem até se separar porque as pessoas são livres para fazer as suas escolhas, mas
saem para casar mais madura. Escute uma coisa, meu irmão, minha irmã. Talvez você foi criado numa estrutura em que, querendo o melhor para você, seus pais lhe protegeram demais, e você é uma pessoa super insegura. Escute uma coisa, Deus é capaz de começar de novo na sua vida. Deus é capaz de dizer para você, se você não teve experiências nos anos que você deveria ter, eu posso te ajudar a ter as experiências que você precisa para amadurecer agora. Quando Deus chamou Josué, e Deus disse, olha Josué, escute uma coisa, eu vou estar com você, meu irmão, eu vou estar caminhando com você, nunca vou deixar, nunca vou te abandonar. Por que Deus diz isso? Porque talvez, certamente Josué tinha uma insegurança no seu coração, será que eu vou dar conta? Será que eu vou conseguir fazer aquilo que Moisés fez? E aí, meus irmãos, essa insegurança poderia fazer desse homem um homem fracassado na sua vida, um homem completamente fora dos padrões que Deus gostaria que ele tivesse. Mas não, esse homem, ele é um homem que avança no cuidado, na dependência do seu Deus. Esse homem, ele chega no final do seu livro a dizer, olha, eu não sei quem vocês querem servir, mas eu e minha família escolhemos, nós serviremos ao Senhor. Aquele homem está seguro. E como foi que ele conseguiu isso? Ele conseguiu isso através da experiência com o Senhor. Ele viveu experiências com o Senhor. Escute uma coisa, meu irmão, se você tem medo hoje, se você tem medo de falhar, se você tem insegurança no seu coração, deixa Deus permitir que você tenha as suas próprias experiências, deixa Deus caminhar com você. De repente Deus vai ver você cair, mas vai dizer para você, essa queda não é para você ficar prostrado, essa queda é para você aprender a se levantar, porque todas as vezes que você tentou se levantar, alguém levantou você antes. Não, é você que tem que se levantar, é você que tem que cuidar das suas feridas, é você que precisa ter essa coragem, essa determinação, é você que precisa ouvir alguns nãos, porque você não está preparado, é você que precisa ouvir alguns nãos, porque você não se capacitou, é porque você precisa ouvir alguns nãos, porque você deixou que o medo tomasse conta do seu coração. Então, meu irmão, às vezes o não que a gente recebe é um não terapêutico, é um não que nos amadurece. Sabe de quem foi que eu levei o primeiro não ministerialmente? Você não sabe não? Primeira Igreja Batista em Serra Talhada. Terminei o seminário, a igreja estava sem pastor, eu disse, olha, vontade de Deus, ó, terminei o seminário, igreja sem pastor, estou terminando o curso, ó Deus preparando os planos aí. Sentei com a liderança entendeu que eu não estava preparado. Sabe a decisão. Sabe a decisão. Queridos, eu tenho certeza que se naquele momento a igreja não me dissesse não, certamente eu iria talvez fracassar, ter muitas dificuldades no ministério. Eu comecei como auxiliar. Deus me levou para a cidade de Candeias, tive uma experiência maravilhosa com o pastor Sérgio, ele me ajudou a crescer, outros pastores também me ajudaram ali. Organizamos uma congregação que acho que há 22 anos era congregação, se tornou igreja, empossamos um pastor, assumi uma outra igreja como pastor titular, completei meu ministério, fui convidado por essa igreja e estou aqui até hoje. Sabe por quê, queridos? Porque Deus me deu, mesmo sofrendo, a maturidade de ouvir um não ali atrás e não desistir. Quando você ouvir um não para a sua vida, queridos, não significa que é o fim da sua carreira. Talvez que é o momento de você se preparar, se capacitar e melhorar ainda mais para servir ao Senhor. Não tenha medo de falhar, não tenha medo de receber não tenha medo de passar por dificuldade, não tenha medo das pessoas não considerarem você de imediato. Escute uma coisa, Deus está construindo algumas coisas na nossa vida. Algumas pessoas que têm medo, de repente, de serem desaprovados pelos filhos, de serem desaprovados pelos pais. Às vezes as pessoas elas não compreendem exatamente o que é que Deus quer realizar na nossa vida, e às vezes elas vão dizer não, e a gente precisa compreender, queridos, que o não de alguém não significa que é um não eterno, porque só tem um não que é eterno, esse não é de Deus. Quando Deus diz não, é não.
Quando Deus diz sim, é sim. Então, se Deus não disse não, nem disse sim, você deve continuar planejando e investindo na sua vida. Não desista. Não deixe que as dificuldades lhe desmotive. Medo de falhar é um dos motivos enormes que levam as pessoas a desistirem. Mas o que é que leva as pessoas a avançarem? O que leva as pessoas a cumprir a vontade de Deus? O que é que levou Josué a completar o plano de Deus na vida dele? Primeira coisa, queridos, Josué compreendeu que Deus usa pessoas diferentes. Deus fala: assim como eu fui com Moisés, eu serei com você. Assim como eu estive com Moisés, eu estarei com você. Assim como eu instruí Moisés, eu instruirei você. Deus não estava escolhendo um outro Moisés. Deus estava escolhendo uma outra pessoa. Deus não estava querendo que Josué se comportasse do mesmo jeito que Moisés se comportou. Deus estava querendo que Josué se comportasse do jeito que Deus queria que ele se comportasse. Algumas pessoas acham que para vencer na vida, eles precisam fazer exatamente o que uma outra pessoa faz. Eu sempre entendo que as outras pessoas, elas devem nos inspirar alguma coisa. Eu devo olhar para alguém que está à frente de mim e olhar assim: nossa, assim como aquela pessoa conseguiu romper, conseguiu vencer, eu também quero conseguir isso para a minha vida. Então eu vou conversar com aquela pessoa, eu vou pedir: como é que você conseguiu isso? Como é que você venceu essas dificuldades? Como é que você conseguiu superar esses problemas? Eu preciso me aproximar de pessoas que me inspiram, queridos, a querer também, para poder também avançar na vida. Josué deveria olhar para Moisés apenas como alguém que lhe inspirava, alguém que cumpriu a missão que Deus lhe deu, alguém que viveu os dias que Deus permitiu que ele vivesse. Então escute uma coisa, lembra do primeiro conselho? Não se compare a ninguém. Coloque isso na sua cabeça. Mas em segundo lugar, Deus não quer usar uma outra pessoa do mesmo jeito. Deus quer usar a sua vida do jeito dele. Se Deus quisesse que todo mundo agisse igual, Deus teria feito as pessoas do mesmo jeito, com os mesmos pensamentos, com as mesmas atitudes, com o mesmo perfil emocional, com o mesmo perfil psicológico. Deus teria feito as pessoas do mesmo jeito. Tem muita gente que querem avançar na vida, e no lugar de usar o seu jeito, o jeito que Deus lhe deu, não, elas ficam copiando o jeito dos outros e se tornam uma caricatura do outro. Há muitas mulheres que não conseguem avançar na sua vida porque elas não vivem quem elas são. Elas estão tão desmotivadas com a vida que ela tem. Aliás, elas estão tão ocupadas olhando para a vida de outras mulheres que elas não conseguem enxergar a vida que elas têm. Elas não conseguem enxergar a bênção que são em Deus. Há muitos homens assim também, mas as mulheres, infelizmente, elas têm muito essa questão de se comparar. Querida, querido, Deus usa pessoas diferentes. Se você for olhar na história bíblica, você nunca vai ver, queridos, as pessoas agirem da mesma maneira. Quando falo da mesma maneira, é com o mesmo perfil. No grupo de discípulos de Jesus, não tinha dois Pedros, tinha um Pedro, que agia com toda aquela maneira dele. Mas Deus continua insistindo. Em nenhum momento, quando Jesus encontrou Pedro, Jesus disse assim: Pedro, mude. A palavra de Jesus para Pedro não foi: Pedro, mude o seu jeito, mude o seu comportamento, deixe de ser grosseiro, deixe de ser essa pessoa ansiosa. Não. Jesus olhou para Pedro e disse: Pedro, você me ama. Porque o que Deus espera de nós é um coração cheio de amor por Ele. Quando o nosso coração está cheio de amor por Ele, nós iremos servir a Deus direito, mas do nosso jeito. Quando eu falo do nosso jeito, é com o nosso perfil. Claro que sempre respeitando aquilo que a palavra de Deus nos diz que nós devemos ser.
Então, meu querido e minha querida, se você quer continuar na vida, se você não quer desistir, se você quer continuar avançando, entenda que Deus fez pessoas diferentes e essas pessoas vão servir e vão viver de maneira diferente. Uma outra coisa, Deus tem uma palavra específica para a nossa vida. Eu vejo nesse texto detalhes específicos para Josué. Como eu falei, talvez Josué tivesse uma insegurança no seu coração. Eu também talvez estivesse tendo Moisés como um líder antecessor. Deus tem uma palavra de maior encorajamento para Josué. A impressão que eu tenho é como se Deus colocasse Josué no colo e dissesse: Josué, eu sou o seu Deus, Josué. Ele fala, verso 6, Josué, seja forte e corajoso. Ele fala no verso 7, Josué, seja forte e corajoso. Ele fala no verso 9, Josué, seja forte e corajoso. Ele fala através do povo a Josué, no verso 18, Josué, somente seja forte e corajoso. E ele continua falando isso, ele continua lembrando Josué que o que ele espera de Josué é essa atitude de alguém que é forte e corajoso. Escute uma coisa, meu irmão. Não queira tomar a palavra de outra pessoa como se fosse de Deus para a sua vida. Não queira tomar a experiência do outro como se fosse a palavra de Deus e uma experiência que serve para todas as pessoas, porque não. Quando eu estou compartilhando alguns testemunhos da minha vida com alguém, eu falo assim, olha, eu tive essa experiência, se de alguma maneira abençoou, ou pode abençoar essa pessoa, amém, mas eu nunca digo para essa pessoa, olha, faça exatamente isso que vai dar certo, como se fosse um remedinho, experiência é experiência, o que não muda é a palavra de Deus, mas experiência muda. Já pensou se todo cego, ou que toda pessoa que tivesse uma enfermidade, que encontrasse com Jesus, quando dizer, Jesus me cure, onde é que tem uma lama? Porque Jesus curou um cego com lama nos olhos. Não. Deus tem uma maneira específica para falar com cada pessoa. Às vezes eu estou pregando e falo um monte de palavras, mas Deus está martelando no seu coração apenas uma palavra, que é diferente do que Deus está martelando no coração de uma outra pessoa. Deus tem palavras específicas porque nós somos diferentes, meus irmãos. Às vezes a palavra para um é avance, às vezes a palavra para outro é espere um pouco mais, às vezes a palavra para outro é prepare-se, às vezes a palavra para outro é alinhe-se com outra pessoa. Eu preciso ser sensível à voz de Deus, eu preciso ser sensível à direção de Deus para que eu não pegue a experiência do outro, para que eu não pegue a palavra que Deus deu ao coração do outro, à vida do outro, como se fosse para a minha vida. Que Deus falou para Josué, e especificamente esse conjunto de versículos aqui, é diferente do que Ele falou para outras pessoas que Ele também escolheu. Deus tem palavras específicas para cada um de nós, meu irmão. Quando Jesus foi batizado, qual foi a palavra de Deus para a vida dele? Deus fala para Jesus, esse é meu filho amado, em quem me alegro. Por que Deus não usou essa palavra? Jesus, agora seja forte e corajoso. Porque talvez Jesus não fosse uma pessoa que tivesse medo, nem fosse covarde. Certamente não era. O que ele enfrentou demonstrou claramente isso. Então Deus não vai dar uma palavra para alguém que não sirva para ele ou para ela. Deus vai dar uma palavra exatamente que se encaixe perfeitamente com a minha e com a sua vida, meu irmão. Sabe aquela peça de quebra-cabeça? Está todo mundo procurando, você encontra e ela encaixa perfeitamente naquele quebra-cabeça. É assim também, Deus tem uma palavra que vai se encaixar perfeitamente com a sua vida. Então não desista. Se você não recebeu essa palavra ainda, se você não recebeu essa direção ainda, se você não tem essa perspectiva ainda, peça a Deus.
E é uma terceira coisa: se eu quero ir mais longe, eu preciso orar, porque Deus tem palavras específicas, Deus tem planos específicos para a nossa vida, meu irmão. O plano que Deus tinha para Moisés era Moisés ir e ficar até um determinado momento. Deus sabia que o que ia acontecer com Moisés, agora era com Josué. Se Deus tem planos específicos para as pessoas, Deus tem palavras específicas para as pessoas, eu preciso parar um pouco, aquietar a minha alma, tranquilizar o meu coração e esperar Deus falar. Meu irmão, se você não espera Deus falar, se você é ansioso, você é ansiosa, você vai ficar, infelizmente, vivendo dias difíceis, porque você vai estar sempre escolhendo a sua vontade e não a vontade de Deus. Porque Josué não desistiu? Porque Josué conversava com Deus. Porque Josué ouvia Deus. Ah, pastor, eu não sei como é que eu faço com meu marido. Para ouvir a Deus, mulher. Para ouvir a Deus, marido. Para ouvir a Deus, filho. Para ouvir a Deus. Você está o tempo todo ocupado fazendo coisas e não consegue reservar um tempo de qualidade para ouvir Deus. É sempre correndo e querendo que Deus fale. Deus tem palavras específicas para cada um de nós, mas eu preciso ter tempo para ouvir essas palavras. Em sétimo lugar, queridos. Aliás, em sétimo lugar não, em quarto lugar aqui, desse ponto. Eu preciso me fortificar na palavra de Deus. Por que eu preciso me fortificar na palavra? Porque a gente erra, irmão. Nós tomamos decisões, às vezes, movidas pelo coração. E a Bíblia diz que o coração do homem é enganoso. A Bíblia diz que o coração do homem é falho. A Bíblia diz que se eu preciso guardar alguma coisa, eu preciso guardar o meu coração. Há algumas pessoas que sentiram algo e entenderam que aquilo era a vontade de Deus. A vontade de Deus nunca vai contrariar a palavra dele. A vontade de Deus nunca vai contrariar aquilo que ele registrou nesse livro sagrado que nós chamamos de Bíblia. Então, eu preciso parar para ouvir a Deus, eu preciso parar para entender o que Deus está me falando, mas eu preciso ter conhecimento dessa palavra. Deus fala para Josué: Josué, você quer concluir o que você começou? Que essa palavra esteja no seu coração, que você medite, que você fale essa palavra, que você não se desvie nem para a direita nem para a esquerda. Queridos, eu infelizmente tenho visto muitas pessoas que se emocionam demais, às vezes com cultos, isso é bom, que se emocionam demais com músicas, isso é muito bom, mas que infelizmente não conhecem nada da palavra de Deus. Que quando chega alguém e fala qualquer coisa no ouvido dessa pessoa, essa pessoa recebe como se fosse a vontade de Deus. Que pega um versículo ali ou acolá distorcido e diz: Deus mandou te entregar isso, Deus mandou fazer determinada coisa. Meu irmão, um texto completamente fora do contexto e te leva exatamente aonde Deus não queria te colocar. Pergunta que eu faço para você, meu irmão, minha irmã, é se você não quer desistir, a palavra de Deus precisa fazer mais parte da sua vida. Você precisa ler mais essa palavra, você precisa conhecer mais essa palavra. Porque se você não conhece, você vai ficar sendo jogado de um lado ao outro, Você não vai ter instabilidade. Você não vai ter uma base, você não vai ter um alicerce. Ah, meus irmãos, o grande problema nosso é achar muitas vezes que o nosso emocional é sempre
mais importante do que a palavra de Deus diz. Não, estou sentindo isso, eu vou fazer isso. Ah, meus irmãos, se eu fosse fazer tudo que eu estou sentindo, já tinha feito um monte de besteira. Eu já teria desistido de muita coisa. Eu já teria ferido tantas pessoas. Mas o que nos deixa de pé é a palavra de Deus. Quantas e quantas vezes eu não já pensei em desistir de algo e o Senhor me falou através da palavra dele: seja firme e constante, Mauro, sempre abundante na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o seu trabalho não é vão. Quantas vezes eu tive um sentimento de solidão, que eu não tinha ninguém que pudesse fazer alguma coisa por mim. A palavra do Senhor vinha na minha mente quando eu estava cercado por situações que eu pensava: meu Deus, será que o mal vai prevalecer? O Senhor me trazia a palavra: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Ah, meus irmãos, quando nos falta o chão, é a fé que nós temos em Deus que nos sustenta. Quando nós estamos pensando em desistir, meu irmão, minha irmã, é o Senhor quem se faz presente e nos encoraja a dizer assim: não desista, meu querido, minha querida, não desista, meu filho amado, você está no caminho certo, você está obedecendo a minha palavra, você está cumprindo a minha vontade. Imagina quantas pessoas não disseram para Paulo: Paulo, desiste, Paulo, você está preso, você está esquecido nessa prisão fria, a igreja virou as costas para você, o seu próprio discípulo virou as costas para você. É tanto que o apóstolo Paulo fala para seu filho Timóteo, seu filho na fé, diz assim: Timóteo, não te envergonhes de mim.